uma criança maior não quer deixar eu passar uma sonda para alimentação, por exemplo, ou uma sonda para retorno gástrico, etc. Quando eu tenho um vínculo afetivo maior com a família, eu consigo que a família converse com a criança e que a criança seja mais colaborativa no momento dessa passagem dessa sonda. Se eu não tiver um vínculo afetivo com a família, vai ser mais difícil, que a família também vai ficar receosa do procedimento que eu vou estar fazendo, a família não vai confiar. Então a gente tem que estabelecer uma relação de confiança e uma relação de troca. Como assim de troca? Se a família me solicita, eu tenho que estar de pronta ausculta. E assim, quando eu precisar da família, a família também vai estar de pronta ausculta para comigo, tá? Identificar os problemas de saúde e oferecer suporte para o atendimento às necessidades, possibilitando a participação ativa do processo de recuperação. Então, depois que a gente identificar o que aconteceu com essa criança, qual é o diagnóstico dela, a gente tem que deixar os pais bem cientes, né, sobre o que está acontecendo. Isso é a função principalmente da parte médica, da equipe médica. Então, a gente tem como obrigação deixar tudo bem claro, de maneira bem de fácil compreensão. E isso faz também com que esse processo de troca ele seja facilitado, né, de confiança ele seja facilitado. Algumas orientações básicas que a gente tem que dar para a família, né, aqui a gente está falando mais no âmbito de atenção básica, de extra-hospitalar, mas também vale, né, para intra-hospitalar, que é fazer a higiene do corpo com sabão para facilitar a remoção de gordura, suor, poeira e germes. A gente sabe que a gordura é o meio de cultura para bactérias, né? Porque elas se proliferam muito mais fácil em ambientes oleosos, gordurosos. Então, é importante usar o sabão para fazer a higienização, né, do corpo da criança. Lavar as mãos antes do preparo de alimentação e das refeições é uma coisa bem óbvia, mas às vezes é negligenciada, principalmente agora nesse momento de pandemia. A gente tem que estar muito atento com a lavagem das mãos, que às vezes as pessoas pensam, a criança não pega sim, pega e também morre, mas é em menor proporção em relação aos idosos. Manter as unhas cortadas e limpas, né, principalmente quando a gente está falando de crianças menores, né, tanto manter as unhas da criança pequenas e limpas, quanto manter as mãos dos cuidadores pequenas e limpas, principalmente quando a gente fala de crianças menores. E usar roupas limpas, porque a gente sabe que criança gosta muito de estar no chão e o chão tem sujeira, e aí tem que estar sempre que dando banho e trocando as roupas dessa criança. Sobre a ingesta de água e alimentos, a gente tem que orientar a ingestão de água filtrada ou fervida, tá? E mesmo assim, essa água filtrada ou fervida, a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, a água filtrada, a gente tem que lavar o filtro uma vez por semana. Muita gente negligencia isso também, porque fala, é água, mas a água, se ela tá tendo que ser filtrada, é porque ela tem alguma coisa que não deveria estar lá. E essa coisa que não deveria estar lá vai para onde? Pro filtro. Então a gente tem que ter esse timing, né, de estar lavando o filtro uma vez por semana. Manter os recipientes de água tampados. A gente sabe que principalmente em zona rural tem aqueles potes de água. E aí esses potes, eles têm que ser tampados, né, para evitar a entrada de inseto, evitar sujeira, entre outras coisas. E lavar com água e sabão, principalmente os alimentos que serão consumidos crus. A gente também tem a solução de hipoclorito, que a gente coloca de molho o alimento e aí depois só enxágua, que também é bastante eficaz. Principalmente as folhas, né, que a gente não pode usar água e sabão e esfregar a folha. A gente acaba usando a solução de hipoclorito. Algumas condutas em relação ao ambiente em que a criança vive. Manter o lixo em depósito tampado ou em sacos plásticos para posterior coleta e tratamento. Parece besteira, mas falar isso, mas o lixo ele é uma importante
disseminador de doenças, porque o lixo, além de ser matéria orgânica que atrai bactérias, ele também atrai animais, né? Ratos, baratas, entre outros, que são também disseminadores de germes. E isso faz com que a criança esteja exposta a muitos germes, caso o lixo não seja tratado de forma correta. Então a gente tem que manter o lixo em saco fechado e fazer a coleta, colocar para a coleta seletiva certinha, tá? Não jogar fezes ou urina em rios e nem em valas. Isso é uma prática comum de zona rural, que as pessoas elas têm costume de fazer xixi ou cocô em água corrente, em nascente de rio, etc. E isso, se a pessoa tiver uma doença, a água vai estar contaminada e quem tomar banho ou beber aquela água vai se contaminar também. Usar fossa séptica em lugares em que não tem saneamento básico, não tem encanamento de esgoto, a fossa séptica ela acaba sendo a melhor saída, que ela é um buraco bem fundo no chão, onde os dejetos da casa vão ser jogados lá. É importante que essa fossa ela não seja sob lençóis freáticos, que são aquelas os depósitos de água em que são perfuradas as cisternas e os poços artesianos. Então é importante que seja longe desses ambientes a fossa séptica e que ela seja bem acondicionada, que ela seja bem feita, que não seja uma coisa artesanal, porque ela precisa depositar as fezes ali e as fezes não podem sair, os dejetos não podem sair dali de jeito nenhum. Nem para cima, nem para baixo, nem para os lados, porque pode contaminar o solo, contaminar a água e etc. Então a gente tem que ter cuidado com essa fossa. A gente tem que ter também cuidados em relação à desnutrição da criança, então a gente tem que orientar os pais responsáveis para que a criança beba líquidos e se ela estiver com diarreia já começa a fazer uma reposição de eletrólitos com soro caseiro. A gente vai ter uma aula específica de diarreia e desidratação, então não vou me adentrar muito nessa parte do soro caseiro e da ingesta hídrica, porque na aula de desnutrição, desidratação e diarreia a gente vai ter mais específico, tá? Reforçar sua alimentação mantendo o aleitamento materno ou introduzindo leite artificial. Quando percebe-se que o leite materno não está sendo suficiente para a manutenção da nutrição da criança, então é necessário que se entre com as fórmulas. A gente fala que não é para usar fórmula, que é para ser aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, só que isso é em condições ideais, em condições em que a mãe ela tem o leite suficiente, ela tem a produção sem nenhuma deficiência. E também para a mãe que não tem nenhum tipo de impedimento de amamentar, por exemplo, HIV, sífilis, entre outros. Já agora falando sobre a hospitalização da criança e da família. No passado, os pais eles não podiam acompanhar as crianças durante o internamento. E eles eram visitas, né? Eles iam no horário de visita, visitavam a criança e iam embora. Só que percebeu-se que a presença dos pais durante o internamento, ela propiciava uma melhor capacidade de cuidar. A realização dos procedimentos era mais tranquila, porque a criança se sentia tranquila na presença do pai, e até mesmo a recuperação, porque o vínculo afetivo propicia uma cascata de mediadores cerebrais e que vão interagir ali com as nossas células e vão fazer com que a cura seja mais efetiva. E também diminuir a incidência de traumas. Às vezes a criança ficava traumatizada com algum procedimento, não deixava esse procedimento ser mais realizado. E também, às vezes, a criança caía porque a enfermagem ela é em número reduzido em relação ao número de pacientes, então não tinha aquela vigilância constante o tempo todo e a criança acabava caindo, se machucando, etc. Então, por isso foi implementada o acompanhamento dos pais e responsáveis.
É importante tornar cada contato o menos traumático possível. Como assim, professor? Cada vez que eu for na criança, eu vou e faço um procedimento. Eu faço um acesso, eu coleto sangue, eu dou um remédio ruim. Então, a criança vai associar a pessoa, né, o profissional de saúde com uma coisa ruim, com uma coisa que vai dar dor, que vai trazer uma coisa ruim para ela. Então, é importante que a gente também tenha momentos bons, ofereça um, um livro de colorir, uma história para ler. Claro que a gente não vai ficar o tempo todo com a criança livre, não vou ler, isso é o papel do acompanhante. Mas é importante a gente minimizar os, os momentos de que são sofrimento, né? Os momentos de dor, de, de tratamento ruins. Porque a gente sabe que tem a parte ruim do tratamento, né? Pra ficar bom, primeiro a gente sente um pouco de dor, a gente fica internado, etc. Todos os procedimentos realizados devem ser explicados com linguagem clara. Isso é uma falha de muitos profissionais de saúde, que às vezes eles chegam para a criança e falam assim: ou a gente vai fazer um acesso venoso periférico no membro superior esquerdo. Mas não é assim que tem que ser. Fala assim: olha, tio vai colocar aqui nesse bracinho uma agulhinha, porque você precisa tomar o remédio na veia, pra você ficar bom, pra você ir embora logo. Tem que ser assim que a gente tem que falar. Porque se você ficar falando uma língua que ela não vai entender, ela não vai nunca deixar você fazer nada. Você tem que falar e a gente tem que trabalhar com aquele esquema um pouco de fazer ela acreditar que aquilo vai fazer ela melhorar. Porque se você fizer simplesmente, vou fazer aqui isso, ela não vai deixar, porque ela não vai entender para que você está fazendo aquilo, a não ser para fazer ela sofrer. Então você tem que deixar claro que aquilo é para melhora dela, que é para ela melhorar logo, que é para ir embora, voltar para casa, brincar com os amigos, etc. Toda ação tem que ser realizada de maneira delicada, com tranquilidade, sem pressa, por motivos óbvios. Respeitar os momentos de sono e repouso. Se a criança estiver dormindo, já é difícil dormir em uma unidade hospitalar. Se a criança estiver dormindo, você vai lá e acorda ela para fazer uma coisa que ela vai sentir dor. Então, também não dá. O técnico de enfermagem deve estar sempre alerta ao surgimento de reações de sofrimento, de dor, e mesmo que a criança não fale. Se a criança não falar, se for uma criança muito pequena, a dor ela pode ser interpretada, né, com choro, com expressão facial, crianças que não vão interagir, crianças que não aceitam a dieta, não comem. Isso tudo pode ser reação de sofrimento e dor. Necessidade do respeito à criança, adolescente, explicando-lhe o que será feito e o que facilitará a colaboração. Então a gente tem que explicar direitinho o que vai ser feito e o que a criança precisa fazer para colaborar, para que seja mais rápido e mais indolor. Fortalecer a confiança na equipe de saúde, favorecendo a recuperação, a alegria e a autoestima, que foi uma coisa que a gente já falou. Lavar as mãos antes e depois de atender as crianças, isso não é segredo para ninguém. A gente sabe que o profissional de saúde tem que lavar a mão o tempo todo, inclusive lavar a mão entre os pacientes, lavar a mão antes de colocar a luva, lavar a mão depois de tirar a luva, entendeu? Não tire a roupa da criança você, peça primeiro aos pais. A criança, ela já tem, pelo menos as crianças maiores, elas já têm aquele senso de o que é certo e o que é errado. Então ela acha que uma pessoa estranha tirar a roupa dela vai ser errado, mesmo você sendo profissional de saúde e que vai fazer algum procedimento necessário. Então você vai pedir para os pais para tirar a roupa, porque ela vai se sentir mais confortável e mais dentro da normalidade. Antes de auscultar, percutir ou palpar, aqueça as mãos e o equipamento. Não tem coisa mais gelada do que estetoscópio. Estetoscópio é uma coisa que foi inventada, parece que no Alasca, porque é muito gelado. Então, o que a gente vai fazer? Friccionar a campânula do estetoscópio para que ela aqueça antes de colocar na criança, e sempre aquecer as mãos
esfregando uma na outra antes de pegar na criança, porque mão gelada é traumático, tá? Vocês gostam de mão gelada nas costas, na barriga? Não gosta, porque a criança também não gosta, não. Levar em conta a idade da criança. Eu nunca vou chegar pra uma criança de 1 ano e falar assim: ei menino, larga de bestagem, toma esse remédio logo pra você ficar bom e ir embora. Não vou chegar pra criança e falar isso. Eu vou, né, tentar ali com brincadeirinhas, etc, fazer com que a criança tome um remédio. Já com a criança maior, eu vou falar: ou você não quer ir embora não, tem que ir pra casa, você não quer ir pra casa não, né? Quem não quer tomar o remédio? E isso sim funciona com crianças maiores, então a gente sempre tem que levar em consideração a forma de falar com as determinadas idades das crianças. Realizar por último os procedimentos mais incômodos. Eu não vou chegar logo na criança furando o braço dela. Eu primeiro vou chegar, vou conversar, vou dar um remédio via oral, fazer alguma outra coisa que não seja tão incômodo assim. E por último eu vou fazer o que for mais incômodo, que é furar o braço dela. Porque se eu furar o braço dela primeiro, depois desse furar o braço, ela não vai deixar eu fazer mais nada. Porque tudo ela vai achar que vai ser doloroso. Então a gente tem que usar dessas estratégias mentais para conseguir lidar melhor com a criança. Vocês já vão estudando para a prova, porque eu acho que é sem ser na semana que vem, na outra, mas eu confirmo com vocês. E outra coisa, o que eu ia falar? Sim, hoje eu decidi que não vai ter atividade, porque eu já estou entregando a, a, a aula tarde, né, depois de passado um dia. E aí vocês só me dão um okzinho e me perguntem se tiverem alguma dúvida em relação ao tema, tá bom? E é isso, acho que a próxima aula já é sobre sistema respiratório, que é uma aula bem legal. É uma aula um pouco mais comprida, mas é uma aula bem legal, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, fala comigo lá no WhatsApp.